Bom dia, turma. Continuaremos nosso bimestre nesse segundo capítulo, a consolidação do feudalismo. Isso se encontra na página 9. Esse é o segundo capítulo desse bimestre, né? Então, no capítulo passado, nós vimos aí o caminho para essa feudalização da Europa, a partir aí do Império Carolíngio de Carlos Magno, aonde ele tenta uma administração aonde dá poderes aos nobres, e após a sua morte esse poder cresce, esse poder dos nobres vai crescendo cada vez mais até se tornar aí hereditários e consolidar o feudalismo, né? Junto a isso acontece aí também outra onda de invasões, né? E isso vai aí consolidar esse feudalismo, né? Que é o que a gente vai ver isso hoje. Então, o legado dos romanos e dos germânicos para o sistema feudal, né? O feudalismo ele vai resultar aí numa síntese dessa sociedade romana e da sociedade germânica, né? Com as crises aí pós queda do Império Romano, né? Escassez de mão de obra, esse pessoal vai começar a se ruralizar. Tudo que eu colocar aqui envolver de vermelho é importante, são características feudais. Sugiro que vocês façam o mesmo, né? Então, e todo desse capítulo eu coloquei, ó, T1, T2, T3, está aqui ao lado para auxiliar vocês a fazerem as atividades. Então, já comecem também a marcar aí aonde vocês podem, o parágrafo que vocês podem ler para fazer as atividades desse capítulo. Então, a condição social passava a ser determinada pela relação com a terra. Então, no feudalismo, a gente tem quem tem terra tem poder. Então, a sociedade romana passa por um processo de ruralização. Então, se você tem terra, você tem poder, né? Quanto mais terras, mais poder. Esse processo de ruralização aí foi importante para a formação do feudalismo, pois reforçou o poder político dos senhores locais, enfraquecendo o poder central do imperador. Isso aqui aconteceu anterior ao feudalismo, que vai dar força para essa descentralização política, outra característica importante do feudalismo, né? A descentralização, né? O que acontece aí? A gente tem aquelas instituições germânicas que estabeleciam relação de fidelidade mútua entre os chefes guerreiros aí, que vai reforçar o laço de dependência e vai diminuir o poder central. Isso vai acontecer aí ainda nos reinos germânicos, né, no Império Carolíngio, e vai descentralizar, vai enfraquecer o rei, né? Então, a sociedade germânica era também eminente agrária e pastoril, que acentuou o processo de ruralização da economia da sociedade europeia. Então, nesse pedacinho aqui a gente tem, ó, esse capítulo, esse parágrafo pode ajudar vocês a fazer a tarefa número 1, esse aqui ajuda vocês a fazer a tarefa número 4 e assim sucessivamente. Acompanhem no vídeo para depois vocês completarem lá atrás, né? Então, a contribuição dos islâmicos, eslavos, normando para a formação da Europa feudal. Qual é essa contribuição, né? Foram as invasões, né? Porque no século IX, a Europa estava em um avançado processo de ruralização. E vai haver o quê? Vai haver mais invasões e cada um que se defenda por si só, vamos dizer assim, né? Essa defesa individualizada, como era, erguendo castelos e fortificações, se protegendo. Essa ruralização vai gerar essa proteção individual, né? Essa formação de castelos e fortificações. A gente tem a invasão dos muçulmanos no século IX e X. E o que os muçulmanos vai fazer, né? Vai dominar quase que exclusivamente o mar Mediterrâneo e vai provocar o isolamento da Europa.
né? Os povos eslavos passaram a saquear as vilas, condomínios rurais, aumentando a insegurança, né? Os normandos também, né, começaram a incursionar por variados pontos da costa da Europa para saquear, e também aí a gente tem se dedicavam a saques e pilhagem das aldeias e dos domínios rurais. Então a Europa estava sendo sitiada por invasões do século IX. Esse fato não foi determinante, mas ajudou a Europa a se feudalizar a partir dessas invasões, essas novas ondas de invasões. Virando a página, como eu já falei aí, o feudo é igual a terra. Quem tem terra tem poder. Então, o dono do feudo tem um poder aí em suas mãos, né? As características socioeconômicas. Então, o feudo, a palavra feudo é o bem dado em troca, né? O feudo é a terra, o feudo é o fundamento das relações socioeconômicas e políticas. Por quê? Porque tudo acontece dentro do feudo, né? Então, o feudalismo é um sistema tipicamente europeu. Só na Europa aconteceu isso. E a sua economia, é claro que se é rural, a economia é a agricultura. A agricultura é a atividade econômica que preponderava durante a época feudal e envolvia toda a população, direta ou indiretamente, né? Então, se eles estão aí dentro de um feudo, estão fortificados dentro do feudo, inseguros, com medo de invasões, não há necessidade de sair do feudo para buscar algo que precise. Então, a gente tem aí um sistema feudal autossuficiente, produzia tudo ou quase tudo do que estivesse necessidade, né? A gente tem essas palavras-chave para poder resumir aí o feudalismo, né? Poder descentralizado, agricultura como economia eram autossuficientes, né? O feudo era dividido em 3 partes. Quais são essas partes? O manso senhorial, que era uma terra de uso exclusivo do senhor, do dono da terra, né? O manso servil, que eram as terras exploradas pelos camponeses e sua família, e as terras comunais, constituídas por pastos, florestas, que é lugar comum entre os dois, né? E essa Idade Média? Nós estamos agora na Idade Média, né? A queda do Império Romano marca aí o fim da história antiga. A Idade Média ela vai do século V ao século XV. Então, a gente tem uma divisão dessa Idade Média, no Alta Idade Média, até do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, do século X até o século XV. Isso é só para a gente aí se localizar no tempo, né? Agora, a agricultura, ela era uma agricultura de rotação trienal, né? O que é a rotação trienal? É dividir a terra em 3 partes, plantar uma, descansar as outras 2 por um ano, depois plantar na segunda, descansar as outras 2 por um ano, e plantar na terceira, descansar as outras 2 por um ano, e assim sucessivamente. É a rotação trienal que eles faziam aí. E com o aumento da população, aí precisou também aumentar essas plantações, né? Abrindo aí as florestas. Aqui a gente tem um exemplo de um senhorio ou um feudo. Cada número com a sua descrição aqui ao lado, né? E aí vocês podem ver com mais calma na apostila de vocês. Agora, quem fazia parte dessa sociedade, né? A sociedade feudal, ela é estratificada. O que é uma sociedade estratificada? Dificilmente havia mobilidade, pois a posição dos grupos era determinada pela relação com a terra. Olha como a terra é importante no feudalismo, né? Então, não havia mobilidade social.
né? Havia o clero no topo da pirâmide, vamos imaginar uma pirâmide social, onde a gente tem o clero, que era a camada mais importante, considerada intermediária entre Deus e os seres humanos, que era a igreja. Havia os guerreiros, que era a nobreza e a aristocracia, né? Havia os nobres, ou os chamados senhores feudais, estavam todos nessa classe social, que lutavam para proteger o restante da sociedade dos males do mundo. E também havia aí os trabalhadores, que deveriam produzir o necessário para o sustento de toda a sociedade. Então, quem trabalhava mesmo na terra eram os trabalhadores. Esses trabalhadores têm um nome, né? Eram os servos, na verdade, né? Eram eles que cuidavam de toda a produção agrícola desse momento aí, né? Então, como eu falei para vocês aí, ó, na agricultura foi adotada a prática de rotação trienal de culturas. E para aumentar a produção, pântanos foram drenados e florestas derrubadas. Essa informação aqui ajudará vocês na tarefa de número 3, como eu coloquei aqui do lado, né? Então, se possível, aí escrevam, porque é importante, escrevam na apostila, porque é importante para ajudar vocês aí na tarefa de número 3. Continuando aí, como eu falei, aquele camponês da página anterior, aquele trabalhador, né, era chamado de servo. O servo não era um trabalhador livre, mas também não era um escravo. Estava ligado à terra, não podendo ser retirado dela para ser vendido. Outra diferença entre o servo e o escravo é que o servo era dono dos diversos instrumentos de trabalho dele, né? Aqui embaixo a gente tem aí uma luminura do manual agrícola, mostrando o trabalho do camponês ao longo do ano, né? Aí aqui a gente tem, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente, né? Ele vai arar a terra, ele vai plantar, ele vai tirar o lã das ovelhas, ele vai semear, vai fazer, pisar nas uvas para fazer vinho, né? Vai separar o feno e etc. O manual aí do camponês ou dos chamados servos, né? Então, a relação social do feudalismo era de dois tipos. É uma relação feudo-vassálica. A gente já falamos na aula passada sobre o sucerano e o vassalo, né? Então, era feudo-vassálica ou relações servis de produção. Esses dois tipos aí de relações sociais. Então, a relação feudo-vassálica é a questão da sucerania e na vassalagem, né, que tem aí a fidelidade e a reciprocidade entre quem doa a terra e quem recebe a terra, né? Os servos, a relação servil de produção está neste espaço aqui vermelho, onde eu coloquei aqui vários impostos que os servos têm que pagar. Na relação feudo-vassálica é apenas fidelidade e reciprocidade, não há pagamento de impostos nenhum. Mas nas relações servis de produção, a gente tem aí os servos tendo que pagar por tudo que se usa no feudo, né? Ele tinha que trabalhar nas reservas dos senhoriais alguns dias por semana. Todo o produto desse trabalho do senhor feudal era do senhor feudal, que a corvéia é um imposto. Entregava uma parte do que produziam na reserva servil, que era a talha. Pagava pelo uso do moinho. Banalidades. Quando o servo morria, os filhos deveriam pagar para continuar em suas terras, a mão morta. Então, esses entre parênteses, são os nomes dos impostos que os servos tinham que pagar por estar na terra do senhor feudal. Aqui não tem, mas a gente ainda tem o dízimo, né? A igreja cobrava desse servo também o dízimo para as suas obras religiosas, né? Mais um imposto aí que era o servo teria aí que pagar, né? Então, as características políticas do feudalismo, a gente tem aqui, como a gente já viu na primeira página, havia uma descentralização política ou uma fragmentação política. E aí o Estado, o rei, ele não tem poder, é o enfraquecimento do Estado. Essas características políticas é do sucerano e do vassalo.
né? Consistia no ato do senhor doar bens, sobretudo terras e direitos, a outro senhor, em troca de alguns favores e obrigações. A gente acabou de ver aqui na relação feudo-vassálica, fidelidade e reciprocidade, né? Então, o aristocrata que doava o bem era o sucerano, e o que recebia era o vassalo. Esse sistema faz com que aquela pirâmide social permaneça intacta. Não há mobilidade, né? Eles são nobres e eles estão na mesma classe social. E para que esse nobre não fique pobre ou perca tudo, há essa doação de feudos, há essa doação de direitos para esse nobre, para que ele permaneça na mesma classe social, né? Então, o vassalo, em troca de terras, deveria auxiliar o sucerano com seu exército quando ele precisasse, além de participar dos conselhos senhoriais. Então, as características militares do feudalismo, né? A gente tem aí esse sucerano, ele vai dar terras, o vassalo vai ter que dar aí fidelidade e também o seu exército no momento que ele precisasse. Aí a gente tem o momento das guerras, os cavaleiros. Nem todo mundo poderia ser cavaleiro, né? O cavaleiro foi a figura característica da organização militar do feudalismo, né? Ser cavaleiro, como a gente imagina um cavaleiro medieval, né? Escudos, lanças, espadas, cotas de malha, armadura, era um privilégio da aristocracia, pois o acesso à cavalaria dependia da origem e da riqueza. Isso não era barato, né? Então era preciso ter muitas terras e servos trabalhando para sustentar um cavaleiro. Ou seja, somente a aristocracia feudal era capaz disso. E aí, a gente tem aqui da tarefa número 7, uma das principais funções militares da cavalaria, qual era? Garantir e ampliar os domínios dos senhores e reprimir rebeliões camponesas que ameaçassem o poder da aristocracia, né? Mas a militarização servia também para defender a cristandade contra seus inimigos, né? Por exemplo, os muçulmanos, ao mesmo tempo que garantia a conquista de mais terras. Então era importante aí ter esse exército pessoal, ter essa cavalaria ou ter esses vassalos que pudesse ficar à disposição deles. Aqui embaixo, a gente tem uma ilustração do século XIV mostrando um torneio entre dois cavaleiros, né? Os torneios eram competições armadas muito comuns, que eu acho que vocês conhecem, onde vem um cavaleiro de um lado, um cavaleiro de outro, com essa arma aqui, tentando derrubar aí de cima do cavalo, né? Então, a gente vai aí continuar com as atividades e a igreja medieval ocidental eu falarei aí na segunda parte dessa aula.